Não tô agindo não, sua recalcada. Tô... Que não ataque outras pessoas, Moraes. Não tô atacando Você tem ninguém, como amiga. fazer- Calma aí, Moraes. o clima tá tenso. Lin, quer falar? Moraes, o ódio não é a solução. Quero. Que ódio o quê? Eu tô falando normal contigo. O que você quer? Porque, ó, A gente sabe. Só tem calma. uma escolha em vocês dois. Zumi, licença. Calma, Zumi! Lin, me Desculpa, ajuda, me ajuda. Eu preciso. Eu consigo acalmar o Moraes. Moraes, para com isso. Oxi, consegue? como para o Aqui. quê? Calma, Moraes. Qual que é a decisão certa, Moraes? Cara, ou é o Lin, ou é a Zumi. Cara, ó, eu tava jogando contra a Zumi, porque ia ficar só eu e o Lin, ia ficar só eu e o Lin e o Azedo. Tá Mas vendo? agora, você Chat, está me traindo, Lin. chat, Me traindo com a maluco. Zumi. Vocês estão sendo uma dupla.